A vida é feita de escolhas. Se você é tolo ou se você é sábio, é uma decisão sua. Isso pode te deixar rico ou pode te deixar pobre. Para falar sobre esse assunto hoje, aqui comigo, Tiago Miranda. Obrigado, Alex, mais uma vez de compartilhar esse tempo aqui. Creio que será um assunto muito edificante para todos aqueles que estarão conosco até o final. Fica até o final, porque você vai aprender a desenvolver a sabedoria do alto e prosperar segundo a vontade soberana do Pai. Nosso texto base está em Provérbios 21:20, que vai dizer assim: na casa do sábio há tesouros preciosos e azeite, mas o insensato os devora. Como é que a gente pode traduzir isso para quem está assistindo? Uau! De forma simples, porém verdadeira, essa frase ela vai nos nortear. Não é a condição, mas as nossas decisões que determinam as nossas conquistas e apontam para o nosso destino. O texto que você citou de Provérbios, ele é um divisor de águas, porque ele retrata dois tipos de crença. A crença limitante, que define o tolo, o insensato, e a crença correta, genuína, verdadeira, que é a crença do sábio, que permite ele acumular tesouros e ter azeite em sua própria casa. Tem a ver com esforço do braço ou está mais na mente, no coração? Tem a ver mais com uma mente alinhada à vontade soberana de Deus. A questão, como é que é construída a questão da crença? A crença ela é desenvolvida ao longo da nossa infância até os dias atuais, né? Então tudo aquilo que nós ouvimos, aprendemos, os modelos, os referenciais que nós temos na nossa vida determinam que tipo de crença nós estamos enraizados, né? O texto aqui ele não fala sobre privilégio de um para com o outro. Muitas vezes as pessoas associam a questão da prosperidade, do enriquecimento às oportunidades, mas Provérbios é uma chave poderosa porque ele apresenta que não é uma questão de que um teve oportunidade ou o outro não. A diferença está nas decisões que cada um toma. Perceba que o sábio ele vai guardar, ele vai administrar, ele vai gerenciar, enquanto o tolo é aquele que vai ter um comportamento imediato, ele é mais consumidor, ele gasta, ele desperdiça mais, enquanto o sábio, ele sabe gerenciar aquilo que está chegando até ele. Perceba que prosperidade à luz da palavra não é uma questão de você ter um alto salário, mas é a responsabilidade das escolhas que você toma. Tem a ver então com gerenciamento, né? Gerenciamento. Tem uma historinha que o pessoal conta, uma pesquisa, na verdade, com algumas crianças. Para um grupo foi dado 2 bombons, para outro grupo também foram dados 2 bombons. E aí no final eles checaram, depois de 1 hora, algumas crianças comeram os 2 bombons e algumas delas guardaram os dois. E aí a professora perguntou: por que você comeu? Ué, porque estava aqui e era para mim comer. E aí o outro grupo: por que você não comeu? Porque eu quero comer ele depois, então eu estou guardando. Isso tem muito a ver com a mente do investidor, né? Que eu acho que é mais ou menos isso aí que você está trazendo para a gente, né? Às vezes eu recebo aquele meu salário ali no mês, né? Se eu sou um empregado, e aí tem muita gente que vai e gasta tudo. Tem até um ditado popular que fala que dinheiro na mão é como se fosse furacão, redemoinho, né? Ou seja, some muito Ah, rapidamente. E parece que isso é até uma coisa legal, né? O pessoal coloca tipo assim: a vida é hoje, a vida é agora, não sei o dia de amanhã. E Provérbios está justamente falando ao contrário. Rei Salomão, não é isso? Inspirado por Deus. Então, tem Deus e tem Salomão no meio. Então, no mínimo, tem sabedoria aí, né? é. Sabedoria divina é o estilo de vida, né, daquele que se tornou um com Cristo, né? E o sábio ele adquire conhecimento. Quando nós falamos da nossa vida financeira, né? Porque Provérbios está deixando claro, o sábio ele administra, ele tem em sua casa, né, riquezas, e essa riqueza aqui vai muito além das finanças, né? Esse texto para mim é um retrato da nossa vida, né? Porque se você não cresce a cada dia, você está retrocedendo sem perceber, Isso é verdade, forte. né? Então, é porque na vida não há neutralidade. Ou você constrói as coisas pouco a pouco,
ou você destrói elas pouco a pouco, né? Então nós vamos observar entre o sábio, essa diferença entre o sábio e o tolo é isso. Enquanto o sábio ele está tomando decisões coerentes com seus planos, seus sonhos, o tolo ele está olhando apenas para o agora, né? Como se não houvesse um amanhã. É alguém que é negligente com aquilo que recebe, né? E na verdade, de fato, o amanhã está nas mãos do Pai, mas nós precisamos se antecipar para governar o amanhã. Né? A palavra declara que basta cada dia o seu próprio mal. Mas como é que eu estou gerenciando aquilo que eu tenho hoje? Vai determinar como será o meu amanhã. Perceba que o insensato é esse que negligencia dons, talentos, recursos, tempo. O sábio não. O sábio ele vai ter um gerenciamento de tempo. Ele vai aproveitar ao máximo as oportunidades. E a casa dele, ao longo de pequenas escolhas, né, diárias, sempre vai ter ali, conforme o próprio Provérbios declara, tesouro e azeite. Enquanto, ao longo do tempo, o que vai restar da casa do insensato, de um tolo? Pela essa questão impulsiva, pela essa particularidade de ser um consumista, e aqui envolve essa questão de tem pessoas que entram, assumem esse estilo de vida por conta da escassez. Então quer ter algo para provar para alguém que é próspero, e nessa entra no endividamento sem fim. E o que sobra da casa do insensato é o quê? Escassez e dívida, né? Então, a casa ali que você está falando, vamos para o insensato, mas antes vamos dar uma pincelada no sábio. Você falou ali uma chave. Você falou de pouco a pouco. Talvez essa seja a grande dificuldade do insensato. Esse insensato não é só alguém que está no texto, né? Às vezes a gente está lendo o texto, pode ser eu, pode ser você, pode ser quem está assistindo a gente. Às vezes em algumas áreas a gente é muito sábio, mas em algumas áreas a gente é muito insensato. Só pegar uma mulherada aí ansiosa com alguma coisa, compra uma caixa de bombom, num filme aquela caixa de bombom acabou. Talvez na casa do sábio aquilo ali duraria alguns dias, uma semana. Eu lembro que lá em casa, quando a gente era pequeno, tinha essa caixa de bombom, entre outras coisas, e a gente comia um bombom por dia. E a gente achava às vezes, tipo assim, mas isso é muito miserável, por que a gente não pode comer mais de um? A gente não percebia que a gente estava sendo treinado a ter uma coisa para cada dia, ou seja, esse pouco a pouco. Tem um provérbio, é um dito popular que fala que a galinha enche o grão, enche o papo de bico em bico, né? De grão em grão ela enche o papo. Isso é difícil para a gente, porque quando a gente vê muito milho, a gente vê muito dinheiro, a gente quer ir lá e abraçar e pegar tudo de vez. Essa coisa do sábio, dele saber viver hoje com uma quantia, investir talvez aquela pequena quantia, porque às vezes você acha assim, eu vou investir, mas eu tenho que ter pelo menos R$ 1.000, eu tenho que ter 10.000. E às vezes é R$ 10 por dia, que quando chegar no fim do mês vai dar um valor decente, e a gente não tem que ficar olhando o mês, quando chegar no fim do ano vai ter um valor muito mais interessante, e aquilo ali vai animando a gente, né? Ao ponto que quando eu como tudo que está na minha frente, essa coisa aí do insensato, vai só gerando desânimo, tristeza, preguiça, né? Parece que aquilo que eu faço não rende, né? Perfeito. E sabe qual é o maior risco disso tudo, Alex? Não é errar, é você acreditar que não precisa mais aprender. Uhum. O sábio é alguém que Tem um coração ensinável, né? ensinável, é alguém que busca e anseia o conhecimento contínuo. Não é porque alcançou uma formação acadêmica que ele estaciona, ele fica estagnado. Não é porque já atingiu um certo status que ele considera e descarta, né, a possibilidade de continuar aprendendo. O sábio ele está em total movimento, ele sempre está buscando crescer e se desenvolver em todas as áreas da vida. Enquanto o insensato é essa pessoa resistente, que revela a crença limitante. Né? Tudo que recebe gasta agora, não tem um planejamento estratégico financeiro, não sabe tirar as reservas, não sabe investir. Né? Então é alguém que, por não valorizar, nunca consegue contemplar, né, aquilo que recebe de valor em suas mãos. Para a gente finalizar de uma forma bem prática, o que a gente pode ver de exemplo de Deus mostrando essa coisa de gerenciar pensando no amanhã? Alguém que você lembra assim que amanhã vai ser um dia diferente, porque amanhã não é o dia que eu vou morrer. Por quê? Porque eu não sei que eu vou morrer, então eu não morro.
E aí eu vou construindo para o dia seguinte. Quem que a gente pode ver ali? Então, na verdade, a gente olha José, que foi um excelente administrador, né? Em tempos de escassez, ele foi muito sábio, né? No tempo, na verdade, no tempo da abundância, ele foi muito sábio em saber reservar, saber guardar, saber administrar, para que no tempo de escassez ele fosse uma resposta. Você entende que prosperidade não tem a ver com salário? Uhum, sim. Esse texto de Provérbios ele já quebra esse mito, porque não tem a ver com salário, mas tem a ver com disciplina, de separar, de preservar, de investir. Então, na Bíblia, respondendo a tua pergunta, nós encontramos José, o modelo perfeito para isso, de gestão. E funciona muito bem para os dias de hoje, né? Perfeito. Meu pai sempre diz o seguinte, que é bom sempre ter um dinheirinho guardado, porque é quando você tem o dinheiro guardado que surgem as grandes oportunidades. Não sei há quanto tempo você é brasileiro, eu sou desde nascença. Aqui tem um dito que, por exemplo, você quer comprar um carro, espera passar o carnaval. Por quê? Porque ninguém vai se endividar e depois vai vender o carro baratinho, porque ele queria festa, prazer e tal. E beleza, vai fundo. Sempre tem um sábio do lado de cá para ir lá e comprar o carro dele no preço mais baixo que no mercado. Então, uma dica acho que é essa. A gente junta o dinheiro, economiza o máximo que puder. Ah, mas para quê? Alguma hora vai aparecer uma oportunidade. E quando ela aparecer, eu estou pronto para poder executar. E isso aí revela o coração do sábio, né? Sim, Está sempre preparado para as oportunidades. Enquanto o insensato, a vida dele é um ciclo repetitivo de escassez. é quase uma escravidão, né? Ele Você só... fez aí um ciclo, eu lembrei daquele ratinho que fica correndo ali, Isso. querendo comer a próxima comidinha, mas é um escravo da própria. Você vê que entra mês, sai mês, a situação não muda, o estilo de vida é o mesmo, diferente do sábio que ele consegue construir um ambiente, né, de abundância, Uhum. de alegria, de desfrute, enquanto o insensato ele está sempre refém e escravo do próximo mês. Isso revela um ciclo repetitivo de destruição e escravidão. Isso tem a ver com diabo, com alguma força diabólica? É o próprio insensato que se escraviza? A gente tem há uma tendência natural de muitos considerar que tudo é os espíritos malignos, né? Uhum. Mas na verdade tem coisa que é responsabilidade nossa. Então pensarmos em uma vida abundância é uma decisão de andarmos alinhado com a palavra. Então nem tudo é o espiritual. Tem coisas que estão no nosso alcance. É fazer o que tem que ser feito. E a palavra ela sempre vai nos instruir a planejar, a se preparar, a ter uma meta que seja realista, alcançável, mensurável, específica. Porque sem meta a gente acaba desprendendo ali valores em coisas que não são prioridades para aquele momento. Então quem tem uma meta sabe que entre comprar uma roupa e poupar o valor, ele vai, opa, eu tenho uma meta, eu quero alcançar um projeto ainda maior. Agora a roupa acaba nesse momento, né, caracterizando como algo fútil. Então deixa de lado. Por quê? Porque ele tem um alvo. Se não tiver um alvo, a tendência é que você acaba não sabendo aplicar os seus recursos, porque tudo você vai considerar como urgente, e nem tudo é urgente. Nem tudo é urgente. Você tocou num ponto aí que a mulherada acho que vai doer, né? Porque às vezes você tem lá, você não, né? Elas, 9 sapatos, 10 roupas, e a partir do momento que começa a entender isso que está sendo dito, quando olha novamente, talvez gere uma certa tristeza, porque os calçados foram ficando velhos, você usou para ocasiões para impressionar pessoas, Sim. e daqui a pouco você olha a sua conta, às vezes está negativa, está com dívida no cartão, o nome foi para o Serasa, e tudo aquilo escorreu pelos dedos, se passou e não adiantou de nada. Enquanto se você tivesse gerenciado melhor isso na sua mente, talvez 2 ou 3 pares de sapato, 2 ou 4 vestimentas diferentes, mas aquele recurso ali de reserva que, querendo ou não, gera uma certa segurança no coração e uma tranquilidade. Porque se eu estou tranquilo, se eu estou seguro, eu não vou ficar ansioso, porque talvez essa ansiedade que faz esse ratinho ficar correndo desesperado. Porque na hora que ele corre, ele vê a comida. E aí ele fica mais distante dela e parece que ele nunca alcança. Então, pelo que você falou, pelo que eu estou entendendo, essa coisa de querer ter muitas coisas, ela parte justamente de uma mente
de um coração desequilibrado. Ó, eu vou ir além. Desconexão, né? Eu vou além. Quando você não sabe quem você é, você fica em busca de ser aquilo que as pessoas esperam de você. Sim. Você quer entrar numa forma que não é aquela de Deus. Então você está sempre, você nunca consegue encontrar contentamento em nada. Por exemplo, você compra um carro hoje ou adquire um bem hoje, mas aquilo nunca é suficiente. Sim. Você está sempre buscando algo a mais. Tem problema nisso? Não, desde que esteja alinhado ao seu propósito. Então eu entendo essa realidade de sábio e insensato, uma questão de escolha e uma programação mental. É por isso que a gente tem que estar alinhado à vontade do Pai, porque aí você evita gatilhos emocionais que te leva ao consumismo desenfreado. Por exemplo, a gente tem que bater nessa tecla aqui. Se você não sabe para onde quer chegar, qualquer caminho serve. Né? Então, por exemplo, se você não tem uma meta de vida, um sonho a ser alcançado, tudo aquilo que chega na tua mão você desperdiça com coisas que não vão agregar nada, não vão mudar a tua vida e vai te manter presa dentro de uma realidade muito limitada. Então, o primeiro ponto que eu considero é essa mudança de mentalidade. Tudo começa com a mudança de mentalidade e aí você vai passar a dar um novo sentido às suas prioridades. Você vai saber aprender a dizer não. Boa. Entendeu? Dizer não para muita gente é muito difícil, né? É muito difícil. Tem vergonha, né? Por exemplo, você sai você está vendo que o teu mês já está apertado e você quer estar na comunhão com pessoas que já estão num patamar diferente. Então você acaba se comprometendo. É a galinha querendo andar com o pato. E aí a galera sai para comer uma pizza, talvez 50, 100 reais, mas você não tem aquela condição naquele momento. E você fica com vergonha porque o valor é pequeno. Mas aquele valor pequeno ele pode pagar uma conta de água, de luz ali e já te dá um alívio. Exatamente. Você vai para casa, toma um banho e foi, né? Então eu vejo assim que o nosso destino ele não vai ser definido pela nossa condição atual. Boa. Mas ele é definido a partir das escolhas que eu trilho agora. Então é um processo. A gente evita muita preocupação, muito desgaste físico e emocional quando nós desenvolvemos essa sabedoria divina. Porque eu sei aprender a viver de acordo com a minha estação. José é que ele sabe viver de acordo com a sua estação. Né? Soube viver nos períodos, se comportando, sendo fiel, e aqui envolve a mordomia cristã, que uma característica forte da mordomia cristã é a fidelidade. Se é fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Tem muita gente que quer viver o muito, mas está no pouco, e no pouco não está sendo fiel, não sabe administrar o que ganha, não sabe, por exemplo, nem precificar, né, aquilo que pode, aquilo que entra dentro da realidade por exemplo, alguns moram de aluguel. Até quanto eu posso investir no meu aluguel? Aí, às vezes, assume responsabilidade que não consegue depois assumir. Então, acaba dando um passo maior do que as pernas, né? O ditado popular diz isso. Sim. Então, essa questão de pegar o nosso salário e olhar para ele como uma pizza e você ter as fatias ali, olha, tantos por cento aqui é para minha alocação, esse aqui é para o meu desfrute, esse aqui é fundo de reserva. Você percebe, a mente do brasileiro acaba sendo tão limitada, né, em muitos aspectos, que ele não desenvolve essa cultura do fundo de reserva emergencial. Isso é educação financeira, né? O pessoal não faz o planejamento antes, o salário entra na conta, e aí sai meio que pagando contas atrasadas ou conta que está vencendo, e fica nesse ciclo e não tem nada para fazer. Exatamente. Tem uma questão que quando você está nesse processo de libertação, que a primeira coisa é você conseguir pagar as dívidas, sobrar dinheiro no fim do mês. E aí isso já é uma vitória. Depois você tem o ponto ali de guardar o dinheiro, de poupar. E aí muita gente para por aí. A gente já está indo para a galera que está, vamos dizer, chamar isso de nível 2. Só que o próprio Deus, a gente vai ver ali nos evangelhos, ele condena esse guardar o dinheiro. E aí entra uma parte aqui polêmica, e que eu gosto muito, porque ele fala para você gerar lucro. Naquela passagem dos talentos, o que tem um talento e que enterra o talento, e a gente pode entender aquilo como finanças, ele toma uma bronca do administrador. Sim. Porque ele esperava lucro. Ah, como assim? Onde é que está que ele esperava lucro? Alguém pode perguntar. O que tinha 5, ele multiplicou. Multiplicar é nada mais do que lucro. Então, por exemplo, você está aí com esse telefone, você comprou, sei lá, por 5 mil. E aí, quando você vende ele por 6, você gerou um lucro. Então, isso é algo positivo.
O que eu posso dizer? Eu sei que isso vai soar estranho no ouvido de muita gente. Isso agradou a Deus, porque você fez uma coisa crescer mais do que ela era. Ou seja, você trabalhou junto com ele na mentalidade dele de uma prosperidade, que você alargou Uau. a tenda, você alargou aquilo que te foi dado. Eu resumiria assim. Então a diferença do sábio e do tolo não não envolve a questão apenas daquilo que eles têm ou deixam de ter, mas é sobre essa questão da gestão e aplicação correta. Não é o que chega nas mãos. É, É como eu emprego aquilo. porque as pessoas falam assim, eu olho para o Alex, hoje ele é um homem próspero, eu olho para o fulano, ele é um homem mediano ou alguém que está vivendo escassez. Mas não é salário, é o que você faz com o que você tem, Como se administra. como você administra. É isso aí. Gente, a gente vai continuar com esse assunto. Você sabe que essa é a paixão do nosso coração, não porque a gente está ligado em dinheiro, mas porque a gente está ligado em você. E o que você faz com esse dinheiro. Não que seja da nossa conta, mas a gente quer o seu bem, a gente quer sempre que você seja abençoado e prospere. É um desejo não só nosso, mas é um desejo de Deus para o seu coração. Por isso que a gente vem aqui de tempos em tempos e bate nessa tecla, muda os assuntos para que essa palavra ela entre no seu coração. E a gente já está começando a receber alguns testemunhos e em breve a gente vai compartilhar. E se você tem um também, compartilha com a gente, que isso impulsiona a gente a continuar o trabalho. Se você tem sugestões de temas, coloca aí nos comentários. E se essa mensagem falou com você, comenta, compartilha, curte, envia para quem você acha que também pode ser útil. Eu tive hoje com o Thiago Miranda em mais um Axis Brasil e até a próxima.